builder, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós iremos fazer nosso primeiro vídeo de passo a passo da construção da sua cidade. E hoje começaremos com a população. Quando imaginamos a construção de uma cidade, a primeira coisa que vem em nossa mente são as construções. Mas a primeira coisa e mais importante é você pensar qual que é a criatura que vai viver na sua cidade. No artigo A População e Processo da Estruturação do Espaço Geográfico, de Anna Fanny e Rosa Ster, disse que, em primeiro lugar, o espaço é encarado como um produto social, sendo a produção incessante e ininterrupta. O espaço não é algo pronto e acabado, e está em contínuo movimento. É o resultado da matéria trabalhada em sua totalidade. É exclusivamente dinâmico, pois o movimento jamais termina, especialmente porque se considera que a produção do espaço é fruto da existência humana, isto é, do trabalho humano. A partir da relação do trabalho, através do processo de produção, a sociedade se transforma em meio circundante em um espaço produzido, como também se modifica nesse processo. Existe um dinamismo que é inerente ao processo de produção geral, no qual a população é o agente, é o elemento produtor. A população, nesse sentido, não é uma simples abstração, mas é um sinônimo de sociedade, de uma sociedade histórica, da qual os elementos participam da maneira diferenciada pelo lugar que ocupam dentro do sistema de produção historicamente determinado, pelas relações que encontram frente aos meios de produção, pelo papel que desenvolverão na organização do trabalho e pelo modo e proporção que recebem parte da riqueza social que se dispõe. Assim, gostaria de ressaltar que entender as criaturas que vivem na sociedade é de suma importância quando você for construir as estruturas físicas dela, algo que irei abordar no próximo episódio. E assim, caso você queira construir uma criatura do zero, algo que irei abordar no futuro, os mecanismos serão os mesmos. Entenda a raça que você quer colocar na cidade. O primeiro passo na construção de uma cidade é a definição da raça que vai habitar essa cidade. Para os iniciantes, é interessante começar com os estereótipos, pois, primeiramente, por existir muito material de consulta e referência, além de já existir uma muita âncora positiva. Outro fator que auxilia bastante é entender a relação entre o perfil de uma raça com seus gênios Loci. Como, por exemplo, podemos ver a delicadeza dos elfos que também é encontrado nas suas construções, além de uma relação forte com a natureza. Quando falamos de orcs, imaginamos de criaturas mais grosseiras, selvagens, que muitas vezes são taxadas como vilanescos por ter uma cultura mais bélica. Então, quando observamos as construções orcs, notamos algo também mais grotesco e rústico, além de uma personalidade, gênero Loci, que condiz com seu comportamento. E quando falamos de anões, já imaginamos uma ligação forte com a forja, mineração, montanhas associadas a cavernas. Mesmo que os anões tenham uma estatura menor comparado com as outras raças, pelo comportamento de quererem serem superiores para compensar a baixa estatura, as construções das suas cidades demonstram essa peculiaridade. Se você quiser seguir algo mais sombrio como vampiros, não apenas tem que pensar na arquitetura, mas também em todo o ambiente que envolve toda a mitologia clássica dessas criaturas. Portanto, entender bem as criaturas e seres que vão compor essa cidade é de suma importância, pois todos os pontos que vamos abordar nos próximos episódios serão importantes para compor todos os aspectos dela. Quando falamos de entender aqueles que vão compor a sociedade, estamos falando de comportamento, fisiologia e anatomia. É claro que existem outros fatores que você pode abordar, mas é algo que nós iremos fazer em outros episódios. Por isso, começaremos com comportamento. Comportamento é definido como um conjunto de reações de um sistema dinâmico face às interações e renovações propiciadas pelo meio onde está envolvido. O comportamento é basicamente dividido em três categorias: comportamento geral, comportamento social e comportamento individual. Os comportamentos gerais são as características que todos os indivíduos daquela espécie faz que o caracterizam. É nesse momento que começamos a usar a ideia de gênios Loci, mais voltado para o comportamento. Usar a regra dos três também é um ótimo começo. Os comportamentos gerais são normalmente aqueles que estão associados aos princípios básicos de sobrevivência: forma de locomoção, forma de alimentação, forma de comunicação, observação. Forma de comunicação não é a maneira de falar, sotaque, vocabulário ou trejeitos, e sim como ele se comunica em si: palavras, gestos, barulhos, sinais. Os comportamentos sociais estão voltados de uma forma para socializar: forma de reprodução, forma de obter e passar conhecimento, forma de interação intra e interespecífico, que seria interagir com a mesma espécie ou espécie diferente. Os comportamentos individuais são os comportamentos específicos do indivíduo propriamente dito. Portanto, podemos separá-los dessa forma: comportamento geral está em todos os indivíduos daquela espécie, comportamento social em todos daquela sociedade, comportamento individual, peculiaridade que pode ou não ser compartilhada por mais de que um indivíduo, mas normalmente o caracteriza. Em outro episódio falaremos sobre como construir o comportamento das suas criaturas do zero. Mas agora o mais importante é você poder identificar, assim tendo elementos para poder construir a sua cidade. Agora falaremos sobre a fisiologia e a anatomia. Portanto, quando estiver criando uma cidade a nível mais complexo, perguntas sobre a fisiologia são sempre bem-vindas. Perguntas como: sua raça é diurna ou noturna? Respira oxigênio?
o outro gás? Respira pelo ar, pela água ou por algum outro meio? Outras como: possui alguma preferência por algum relevo ou clima? Existe alguma unidade característica? Onde suas tecnologias permitiram que ela vivesse? Suas tecnologias evoluíram com aquele local? Ok, agora que eu sei o porquê eu tenho que entender mais sobre as criaturas que vão viver na minha cidade, como eu vou buscar? Que tipo de perguntas eu faço? Como eu tenho que fazer para poder categorizar e classificar melhor as minhas criaturas? Uso das perguntas básicas da filosofia: como, porquê, onde, quando. Trago para vocês alguns exemplos que você pode usar. Como a evolução atua nessa raça? Como eles chegaram lá? Como puderam se manter assim? Como interagem? Por que eles gritam ao invés de falar? Por que caçam? Por que atacam um tipo de animal e não outro? Por que decidem fazer alguma peregrinação? Onde moram? Onde caçam? Onde conseguem esse conhecimento? Onde casam? Onde morrem? Quando é o período de acasalamento? Quando começa uma guerra ou uma trégua? Quando deve ser o primeiro relato dessa criatura na história? Quando se tornaram comuns ou raros em algum lugar? Essas perguntas são muitas vezes criadas na cabeça de um leitor. Então, quando for desenvolver o seu mundo fantástico, tenha em mente em base as respostas para entregar para ele no decorrer do seu texto. Eu gostaria de enfatizar que realmente entender a sua criatura é de suma importância para podermos fazer as próximas etapas da sua cidade. Mas vocês podem estar se perguntando: preciso saber de tudo isso? E se a cidade for ocupada por seres que eu mesmo criei, terei que desenvolver todos esses elementos? Antes de responder essas perguntas, gostaria de ressaltar que todos os elementos do world building têm como função imergir o leitor nas histórias, desenvolver a história e os personagens e, por fim, ambientalizar. Portanto, as perguntas que você deve fazer quando for caracterizar a sua população serão perguntas que façam uma das três ou as três serem concluídas. Portanto, respondendo a sua pergunta, não, você não precisa saber de tudo isso e quando for criar algo autoral, você não precisa fazer tudo isso. A não ser que realmente queira fazer uma imersão, caracterização ou ambientalização um pouco mais pesada. No próximo episódio falaremos sobre a construção física da sua cidade, as estruturas básicas. Não deixe de deixar o like, ativar o sininho de notificação, se inscrever. E se você é novo aqui, vou deixar um cardzinho aqui em cima com os primeiros episódios falando sobre a introdução do world building. Usem e abusem das suas criações e deixem seu mundo cada vez mais incríveis. Valeu!